Olá pessoal, Fernando aqui mais uma vez. Nessa aula nós vamos explorar um pouco esse assunto aqui, que é a análise de concordância entre avaliadores, tá? Faz parte também da etapa de Measure. É, Dentro do tópico aqui de análise de sistemas de medição, tá? E é uma ferramenta, né, que é utilizada quando o sistema de medição não aplica o uso de instrumentos de medição, né? E sim as pessoas que fazem as avaliações, elas são as avaliações são efetuadas de acordo com critérios, né? Então, por exemplo, ela pode avaliar um produto como bom ou ruim, né? Fazer uma classificação de acordo com uma escala, por exemplo, de 1 a 10, né? Então, é uma avaliação, né, feita por pessoas e em que a resposta, né, dessa medição é uma variável discreta, tá? Por isso que é considerada por atributos, tá? Então, aqui no blog, ó, nesse artigo aqui 2.1.2.3.5, tá? Vocês vão ter aqui uma descrição detalhada, né, do que é uma análise de concordância entre avaliadores, que nada mais é do que um sistema de medição, né, composto por pessoas, tá? Não faz uso de medições e utilização de instrumentos de medições, mas sim as pessoas fazem os julgamentos dos produtos, tá? Então quando a gente está falando sobre análise de concordância, né, nós vamos verificar o quanto essas pessoas que estão fazendo essas avaliações concordam entre si, tá? E também de acordo com o padrão. Eu vou mostrar aqui um diagrama que eu fiz. Basicamente, quando a gente está trabalhando nesse sentido, né, o sistema de medição ele vai avaliar um produto aqui, tá? Simbolizado por essa peça laranja aqui. Então você vai ter uma ou mais pessoas lá fazendo as avaliações, se o produto está bom ou ruim, por exemplo, né? Então, as pessoas envolvidas elas podem fazer o julgamento, né? Podem ser avaliadas, né? Depois de fazer esse julgamento, se elas estão concordando entre si, né? Simbolizado por essa seta verde aqui. Então, se o avaliador aqui, número 2 concorda com o avaliador número um, né? E vice-versa. Se o avaliador número 2 concorda com o número 3 e vice-versa, né? E o um com o 3 também. Então, a gente pode checar se eles concordam entre si, se todos eles estão nivelados no grau de avaliação, tá? E também a gente pode checar cada um deles se eles concordam com um padrão estabelecido, tá? Se todos eles concordarem que essa aqui é uma peça ruim, por exemplo, todos os três teriam que concordar, se a peça realmente for uma peça ruim, tá? E também tem um terceiro grau de concordância aqui, que é a concordância com ele mesmo, tá? Uma vez que ele repete as avaliações que ele faz no produto, ele pode concordar com ele mesmo, tá? Então, são três dimensões aí de concordância, vamos dizer assim, tá? E esse estudo, né, ou a análise de concordância entre avaliadores, ele ajuda a dimensionar essa concordância, né? Você fazer a verificação qual é o grau de concordância entre avaliadores. Nós vamos ver daqui a pouco aqui. Ele se baseia numa estatística kappa, né, que nada mais é do que uma estatística utilizada para diferenciar, né, se ele concordou com o padrão ou com ele mesmo ao acaso, por pura sorte, ou se realmente ele é consistente em suas avaliações, tá? Aqui no blog, eu tenho um conjunto de dados aqui que está disponível, é um conjunto de dados que vem já no próprio Minitab, tá? Então, é o exemplo que ele fala aqui que uma empresa de tecido, né, utiliza avaliadores para avaliar a qualidade de impressão no tecido de algodão, né? E esses avaliadores dão uma nota em uma escala de 1 a 5, né? Então, para avaliar a consistência e exatidão das classificações dos avaliadores, né, quatro avaliadores pontuaram a qualidade de impressão em 30 amostras de tecido, ou seja, 30 corpos de prova, vamos dizer assim, vamos chamar, né, 30 amostras que simbolizam as amostras padrão, né, de referência, né? É sabido, cada uma dessas 30 amostras, a gente tem que saber qual é a nota real que tem que ser atribuída a eles, e essas 30 amostras são submetidas à avaliação dessas pessoas, né? E uma vez que a gente tem a resposta que elas deram, né, para cada uma dessas avaliações, a gente pode comparar com o padrão. E se ela fez mais de uma avaliação, se ela repetiu a avaliação sobre a mesma peça, se ela concorda com a avaliação que ela deu anteriormente, tá? Então eu copiei esse conjunto de dados aqui no Minitab, tá? Então tá aqui, ó,
o avaliador, é uma coluna com o nome do avaliador. Aqui os nomes estão em inglês, tá? Provavelmente de origem idioma inglês aí. A resposta que esse avaliador deu para essa amostra aqui, a amostra número 1, por exemplo, ele falou que a nota é 5, né? O Mike aqui falou que a nota é 5. É a primeira tentativa, então na quarta coluna aqui a gente tem se foi a primeira ou se foi a segunda tentativa dele. E qual é o padrão, qual é o valor real que deveria ser atribuído, tá? Ele deu nota 5, deveria ter dado nota 5 mesmo, então nesse caso aqui ele acertou, tá? Então nada mais é do que uma tabela aqui com o número, a resposta que ele deu de verdade, o número da amostra e o padrão que deveria, né, que a amostra realmente vale, né? E aqui o número de tentativas, fez uma, duas tentativas, aqui nesse caso cada avaliador fez duas avaliações na mesma peça, tá? Então, por exemplo, na peça 1 aqui, o Mike fez uma, duas tentativas. Nas duas ele deu resposta 5 e o padrão era 5, ou seja, concordou 100% com ele mesmo e com o padrão que deveria ser dado para a leitura, tá? No Minitab, para você fazer essa avaliação com as estatísticas e gerar o relatório completo, você vem aqui no menu Stat, Quality Tools, Attribute Agreement Analysis, tá? Esse é o menu aí. Então vamos lá. Aqui no diálogo que vai abrir, né, você pode colocar aqui a coluna, né, de respostas ou de atributos, né, está aqui na resposta. Então vamos colocar aqui resposta. Onde estão as identificações de cada amostra? Então tem uma coluna aqui chamada amostra, tá? Samples é amostras. Então vamos escolher aqui amostra, tá? Appraisers, né, que são os avaliadores, né? Então coluna 1, avaliador, né? E se você tem uma coluna com o atributo real que deveria ter sido classificado, que a gente tem aqui, que é a coluna padrão, né? Você pode colocar aqui também, nessa última caixinha aqui. Se você não tiver, né, e deixar isso aqui em branco, o Minitab vai verificar só a concordância entre os próprios avaliadores e a concordância com eles mesmos, tá? Então vou dar um OK aqui, ó. Ele vai mostrar aqui o resultado da análise para a gente, tá? Ele vai gerar dois outputs aqui. Um é esse relatório gráfico aqui, tá? E o outro aqui na caixa de diálogo tem todas as estatísticas aqui referentes à análise de concordância entre avaliadores, né? Então vamos olhar aqui primeiro esse gráfico aqui. Vamos lá, deixa eu maximizar aqui. Muito bem. Bom, então esse reporte gráfico aqui, ele tem duas categorias, né? Duas áreas aqui, né? Ele vai verificar qual o grau de concordância entre os próprios avaliadores, o quanto eles concordam entre si, tá? E o quanto cada avaliador concorda com o padrão pré-estabelecido, tá? O quanto ele julga corretamente cada amostra que ele avalia, tá? Então, se você olhar aqui em cada um dos nomes aqui, que são os nomes dos avaliadores, né? Amanda, Britt, Eric e Mike, né? Então você tem aqui o que a gente chama de um intervalo de confiança, né? Que é onde supostamente deveria estar a média, a concordância média com relação aos outros, né? Então vamos lá, se você parar o mouse aqui em cima dessa bolinha aqui azul, por exemplo, ó, ele vai dizer que a Amanda concorda 100% do tempo com ela mesma, né? Já o Brit, 96,67% em média de concordância, né? Você vê que à medida que a pessoa começa a cometer erros, o intervalo de confiança aqui começa a aumentar, né? Que o erro amostral aumenta. Por exemplo, aqui o Eric tem 90% em média de acerto aqui, né? De concordância. De acerto não, de concordância. E aqui o Mike, né? 93%, tá? Podendo estar entre 99% e 77%, tá? Então, isso aqui pode variar em todo esse range aqui. Se você for lá e fizer uma outra avaliação aleatória, provavelmente essa bolinha vai cair em um outro ponto aqui, depois um outro ponto aqui, mas vai oscilar bastante nesse intervalo aqui, tá? Então é isso que
esse relatório aqui mostra. Tá? Na segunda caixinha aqui, ele vai mostrar o quanto cada avaliador concorda com o padrão, quanto cada um acerta em relação ao padrão. Eles podem fazer avaliações duas vezes iguais, mas eles podem fazer duas avaliações erradas, né? Diferentes do que deveria realmente ser. Então é isso que essa caixinha aqui vai mostrar. Por exemplo, a Amanda, que foi muito bem, concordando com ela mesma, ela, com relação ao padrão, ela já concorda um pouco menos, a 96,66, tá? O Brit, 93%. O Eric, 86%. E o Mike, 93%. Se você comparar as duas caixinhas aqui, a pessoa que possui mais baixa concordância, tanto entre ele com eles mesmos e com relação ao padrão, é o Eric, tá? Então essa pessoa provavelmente precisa de treinamento ou existe algum problema, né, ou alguma dúvida com relação ao padrão que faz com que ela não consiga ou concordar com o julgamento dela ou desconhecimento de algum padrão de aprovação ou rejeição, tá? Então, pode ser dúvida, né? A pessoa precisa ser treinada, algum outro problema pode acontecer no ambiente de avaliação, né, em que ela faz o julgamento. Então, nos dá o alerta aí para melhorar essa acuracidade aí desse sistema de medição, né, que é baseado em julgamento, né, as pessoas. Que o Eric aqui precisa de treinamento, precisa trabalhar essa repetibilidade dele, tá? Então é isso aí. Aqui na seção ah, de na session window, né, onde saem os outputs estatísticos aqui, a gente tem aqui todas as contas, ó, por exemplo, entre avaliadores, né? A avaliação da concordância, por exemplo, né? Então, a Amanda, né? Nesse caso aqui, o nome do avaliador, a Amanda, inspecionou 30 amostras, né? As 30 amostras que ela inspecionou, ela repetiu a avaliação corretamente, então o percentual de acerto dela foi de 100%. Já o Brit foi o que, em segundo lugar aqui, acertou mais, né? 96%. De 30 inspecionados, ele acertou 29, tá? Em um deles aí ele teve discrepância, respondeu uma nota diferente da que deveria ser, que ele deu na primeira vez. O Eric, né, de 30, ele acertou 27, tá? Então, 3 ele errou aí. Você vê aqui que o intervalo de confiança, né, para o percentual de acuracidade dele, de acerto, é de 73 a 97, tá? Então é o que mais pode fazer julgamento baixo aqui, né? Possivelmente vai fazer um julgamento, não vai concordar. Mike, já de 30 ele fez 28, né? Então seria o terceiro melhor aí, 77% a 99% de acerto aí, tá? Então de todos a melhor aqui é a Amanda, né? E o pior aqui é o Eric. Talvez aqui uma sugestão seria pedir para que a Amanda transmita o conhecimento dela sobre esse julgamento para o Eric, para nivelar, ou para os demais, né? Também. Tudo bem? Aqui é a estatística capa, né? Chama Flies Kappa Statistics, é uma estatística utilizada para checar, né, o grau de concordância. Capa, quanto maior o valor de capa, mais precisa será o julgamento, né? O julgamento, você tem X julgamentos esperados corretamente, né? E aí depois você faz o estudo, a pessoa faz Y julgamentos efetuados corretamente, você consegue comparar do valor ideal, quanto que ela fez o correto, então você comparando essa razão, você consegue encontrar a estatística capa, tá? É a proporção de concordância, né? Então, aqui você vê que a Amanda tem capa sempre igual a 1, né? Então, 100%. Aqui no Brit, você já vê que ele tem um aqui que já na nota número 2, você vê que ele não consegue concordar muito bem, né? Então, você vê que cai bastante aqui o valor de Z, né? Vamos ver o Eric aqui. O Eric foi o que pior se saiu aqui nas medições. Então, você vê aqui, ó, no geral, né, ó, teve aqui na peça 5 ele foi muito bem. Na peça que tinha que ter valor 4 ele não foi bem. Na peça que tinha que ter valor número 3 ele não foi bem. Tá? A número 2 e número 1 foi até que razoavelmente bem. Tá?
Então, essa é a estatística capa é utilizada para isso, tá? Aqui a mesma coisa, só que agora cada avaliador com relação a um padrão, tá? Então, a Amanda, né, inspecionou 30, acertou 29, o percentual de acerto dela foi de 96%. Tá? Dá para ver aqui que os outros dois, o Brit e o Mike, tiveram 93%. O pior deles foi o Eric mesmo, né, que além de não concordar com os demais avaliadores, ele também não consegue fazer de acordo com o padrão. Tá? Provavelmente ele precisa de instrução aí. Tá? Aqui, de novo, né, a estatística capa, que é a estatística de referência, tem todos os cálculos aqui. Tá? Entre avaliadores, né? Então, se agora eu não estou mais checando se os avaliadores concordam com eles mesmos, mas sim entre eles, tá? Então, todos eles inspecionaram 30 peças, tá? E eles concordaram entre si, todos eles fizeram a mesma avaliação somente em 24 peças, tá? Então, o percentual de concordância entre eles, no geral, é de 80%, tá? Podendo variar de 61% a 92%. Tá? Então, você vê aqui a estatística capa, né, serve também para ajudar qual peça eles conseguem concordar mais. Por exemplo, olhando aqui a peça número 5 e a peça número 1, eles conseguem concordar mais, né? A peça número 2 e número 3, né? E a número 4 precisam de mais de melhoria, mas sempre quando a nota é número 3, ó, bem no meio da escala, me parece que fica um pouco subjetivo para o julgamento. Então, provavelmente é aqui onde deve existir mais dúvida, né? Todos os avaliadores em relação ao padrão, né? Então, se eu pegar todo mundo e comparar quanto que todo mundo acertou com o padrão, é praticamente a mesma coisa quanto eles concordaram entre si. De 30 inspecionados, eles concordaram em 24 peças, dá um percentual de acerto de 80%, né, em média. E aqui as estatísticas capa, tá? Tem aqui uma referência, a estatística capa você pode usar, interpretada da seguinte maneira. Quando capa é menor que zero, a concordância é baixíssima, praticamente não existe concordância. Né? Quando o capa está entre 0,01 e 0,2, existe uma pequena concordância entre eles, tá? Entre os avaliadores. Quando está entre 0,21 e 0,4, concordância relativa, praticamente ao acaso aí, tá? Praticamente 50%. Quando está entre 0,41 e 0,60, tá? Existe uma concordância moderada. Né? Quando está entre 0,61 e 0,80, né? Uma concordância considerada até que muito boa, né? Mas não quer dizer que vai ser boa o tempo todo. Como a gente viu lá, existe um intervalo de confiança e precisa ser checado se eles vão concordar entre si, né? Todo o tempo. O ideal é que seja maior que 90%, tá? Quando o capa é 0,81 até 1, né, até 100%, a concordância é praticamente perfeita. Né? Então, vamos checar aqui onde é que está a concordância entre os nossos avaliadores, por exemplo. Tá entre, tá chamando aqui de 80%, né? Vamos olhar o capa aqui. Capa overall, 93%. Então, até que está muito boa, né? Ela não está boa aqui, ó, né? Entre na resposta número 3, no padrão número 3, né? Então, e com relação ao padrão, a mesma coisa, né? Então, acredito que seja interessante ter um treinamento que, pelos dados que se mostram aqui, a Amanda, né, sendo a melhor avaliadora aqui, atinge praticamente 100% de concordância. Ela poderia preparar um material ou fazer um treinamento prático com os demais membros do time aqui para que eles possam aprender o julgamento, tá? Tá legal, pessoal? Então, esse aqui é o análise de concordância entre avaliadores. Não é nada muito complicado, tá? Essa estatística capa, para quem tem interesse em desenvolver conhecimento de estatística aí, né, se chama Flies Kappa Statistic, né? Então você pode explorar aqui esse assunto, você vai encontrar bastante material aí na internet como calcular, tá? Você vai ver que é uma somatória de proporções, né? A proporção de peças que a proporção esperada de acertos em relação à proporção obtida de acertos. Para quem gosta de fazer as contas, é um prato cheio, tá? Vai encontrar lá o número Z, né, distribuição, uma aproximação da distribuição normal, e vai encontrar o valor da estatística, né, ou o valor de P aqui. Se o valor de P for maior que 0,05,
você vai rejeitar a hipótese nula que isso aqui é uma coisa normal e vai desconfiar que existe algo errado, tá? Mas já é, os percentuais e os intervalos de confiança aqui já nos ajudam bastante, tá? Então, se você tem um sistema de medição, né, baseado em avaliação, né, desse tipo, subjetiva, com não baseado em instrumento de medição, mas baseado em julgamento, né, com variável discreta como resposta, você pode utilizar essa tabela aqui como uma referência para julgar se aprova ou não aprova aí o seu sistema de medição, tá? E, bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? E até a próxima. Um abraço.